Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Você não pode sentar, por favor, fica à vontade. Quero aqui agradecer a oportunidade de vir a este culto. Faz tempo que eu não vejo o culto, pastor, mas é um chamado de Deus e a gente tem que cumprir o chamado do Senhor. Já faz algum tempo que o pastor Epitácio me convidou para trazer uma reflexão, para a gente aprender junto aí da palavra de Deus. E por vezes fui tocado, estava ali, rapaz, é hoje, eu queria e resistia, e me envergonhava, não sei o que e tal. Mas aí o pastor já me deixou mais à vontade. A última visita disse: meu irmão, quando for, você me avise e pronto que vai dar certo. Mas não deixe de ir, não. Teve os dois encontros, os dois cultos que pode ter havido a sabotagem, né, de não ter vindo para não dizer um não para a igreja, para não dizer um não para o Senhor. Mas hoje eu estava aqui já algumas vezes já vindo, e o mais interessante é que das duas vezes que eu vi, tive vontade de vir para cá conversar com os irmãos, e não manifestei isso para o pastor. O Senhor é tão bondoso que ele acabou trazendo a palavra que ele tinha dado para mim. Ou seja, a palavra não era minha nem do pastor, porque ela era de Deus, né? E aquilo que eu vinha trazer para a igreja, o pastor trazia, e eu achava isso mais interessante. Ou seja, o Senhor realmente é o dono de tudo, né? Na nossa igreja, a gente se reúne em grupos pequenos, né? Assim, a gente tem eu e o Belânio participamos chamamos de grupos de relacionamento. E os grupos de relacionamentos, eles variam. Tem grupo de relacionamento com 3, com 5, com 10, com 15, com 20, com 40. Até 50 ainda pode ser chamado de um pequeno grupo, apesar de ser grande, né? Graças a Deus nós fazemos parte de um grupo, Deus nos deu esse grupo para cuidar, nós facilitamos esse grupo. Hoje tem uma média de 25 pessoas. Quinzenalmente a gente se reúne para também aprender um pouco mais da palavra de Deus. E aí hoje, conversando já com Belânio, né, que vocês conhecem, talvez chamam de Val, mas para a honra e glória do Senhor, já somos casados há 4 dias, 6 meses e 2 anos, e para a glória de Deus, nós estamos esperando a nossa primeira filha, né, Esther. A igreja pode aplaudir, porque se alegra conosco, uma promessa, né? No ano de 2021 a gente engravidou, mas não vingou, ficamos tristes, oramos a Deus, nos preparamos, mas aí o Senhor trouxe, né? Hoje mesmo ela disse: o José foi e ficou estranho. Como é que tu sabia que era José, né? Mas era à vontade, né? Ou se fosse homem era José, se fosse mulher Esther. E já estamos aí amanhã, 23 semanas, né, de gestação. Em outubro nós recebemos a nossa pequena para colocar nos braços e mostrar todo o amor assim que Deus nos deu, e aí nós vamos demonstrar um pouquinho desse amor e reproduzir um pouquinho desse amor. A palavra de hoje aqui, para a gente meditar, ela tem trazido lá em Fortaleza, né, sobre a Igreja Batista Central. A gente trabalhou isso no começo do ano para cá, e ela deve ser recorrente na vida do crente, na vida do Filho de Deus, na vida daqueles que servem a Jesus, que é sobre dons, talentos, de como servir ao Senhor. Nós precisamos, antes de tudo, sermos gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado, e aquilo que Ele tem nos dado nós devemos reverter para a sua obra, né? E vamos juntos aqui ler em Mateus capítulo 25, versículo 14, né? Aí os irmãos gentilmente podem se levantar em reverência à palavra de Deus, ficar de pé. E a gente, quando achar, a gente vai ler junto. Amém, igreja? Amém. Ao que parece ser uma passagem muito conhecida pelos crentes, mas é uma passagem que também traz boas e profundas reflexões daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que nós temos que fazer perante a obra do Senhor. Vamos lá. Mateus 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais,
chamou os servos, aliás, do país, chamou os servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então o homem partiu. Tendo o homem partido, o que recebeu 5 talentos, negociou, aliás, cadê aqui, deixa eu ver. Negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha aqui, estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeias, e ajunta onde não espalha, e, aterrorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o seu senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalho, e fizeste isso? Devias então ter dado o meu dinheiro pelo menos aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que lhe tem será tirado. Lançai para fora o inútil as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Podeis assentar. O que acabamos de perceber aí é uma fala direta de Jesus. Jesus falava com seus discípulos através de parábolas. E parábolas nada mais é do que uma fala, um conto, uma narrativa, né, alegórica com um preceito moral, que tira dali uma reflexão. E essa parábola, ela está naquilo que chama da parábola escatológica, né? Os versículos, os capítulos 24 e 25 de Mateus, trazem aí pelo menos 5 parábolas que remontam, que trazem aquilo que é escatológico, ou seja, sobre a vida de Jesus, sobre o final dos tempos, né? Desde a palavra do dono da casa e do ladrão, que é o sinal do fim dos tempos, dos 2 servos, né, que não sabem o dia, a hora do Senhor, a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos, e por último a parábola das ovelhas e dos bodes, né, do julgamento das nações. Todas elas têm uma conexão e um ponto em comum, que é em relação a estar vigilante. Se a gente ler os versículos, os capítulos 24, todos os seus versículos, do capítulo 25, nós vamos enxergar uma coisa em comum entre elas: é de que devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, devemos estar circunspectos. Por quê? Porque não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá. Outra coisa interessante é que quando Jesus falava por parábolas, através desses contos, ele sempre dizia, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que está sendo anunciado. Sempre chamando a reflexão, sempre chamando para um cuidado, sempre chamando para uma atenção daquilo
que Deus estava falando, né? E muitas vezes as parábolas, por serem contadas através desta forma, elas podem ser mal interpretadas. Mas a quem é dado o Espírito Santo do Senhor tem a interpretação correta dada por Deus. Então, somos nós, os filhos de Deus, e vamos, né, nos debruçar um pouco sobre isso, entender um pouquinho do que o Senhor quer nos dizer nessa noite, porque Ele trouxe até aqui para falarmos sobre essas coisas. A parábola dos talentos, se nós formos fazer uma divisão, ela tem, é curtinha, né? 14 ou 30. Ela tem uma estrutura mais ou menos baseada numa introdução, na atitude dos trabalhadores e também na reação do Senhor, que também pode ser escrita da seguinte forma: existe um primeiro momento que é feito uma distribuição, existe um segundo momento que é feito uma administração, ou boa ou ruim. Depois dessa administração é chamada para prestar contas, cada um, e nessa prestação de contas tem ou uma recompensa ou uma punição, dependendo da consequência. E aí, trazendo para os dias de hoje, nós podemos entender o seguinte, que também nessa parábola nós podemos nos colocar nelas da seguinte forma: quem é o Senhor dessa parábola? É Jesus Cristo. Ele que distribuiu os talentos, Ele que distribuiu os dons, Ele que nos deu capacidade, Ele que nos deu discernimento, Ele que nos deu o Espírito Santo. Então o Senhor dessa parábola, para os dias de hoje, nós agora, contemporâneo, em 2022, é o Senhor. Quem são os servos dessa parábola? Somos nós, sou eu, é você. E aí nós podemos ser igual ao primeiro servo, igual ao segundo servo, ou igual ao terceiro servo. O servo bom e fiel, ele vai ter uma recompensa. O servo mau, negligente e infiel vai ter uma punição. Ainda sobre essa parábola existem algumas interpretações por filósofos, aliás, por teólogos, né, por pensadores, por homens cristãos, desde aquela época até os dias de hoje, que eu também vou falar aqui um pouquinho com vocês. Orígenes, um dos mártires teólogos e escritores do começo do cristianismo, que viveu ali um pouquinho depois do primeiro século, 185, ele diz: essa parábola, o que é que ela é? Ela é uma alegoria onde o nobre é Cristo e deixa os seus discípulos na ascensão. E quem recebe os talentos são os discípulos, justamente para o ministério da palavra. Na visão de Orígenes, que foi um dos maiores teólogos e escritores do começo do cristianismo, ele acha que essa parábola dos talentos, ela é alegórica, né? Ela representa aquilo que, vamos trazer uma alegoria para o que foi que Deus deixou, o que foi que os homens fizeram e qual é a punição ou a recompensa daquilo que se fez. Já Gregório Magno, Gregório também conhecido Gregório Grande, né, o Papa Gregório, lá no século VI, ele interpretou essa parábola da seguinte forma: os 5 talentos são os 5 sentidos que nós temos, né? A visão, a audição, o paladar, o tato, né? O olfato. E os 2 talentos estão relacionados à teoria e à prática, e o único talento está relacionado apenas à teoria, aquilo que fala que sabemos o que deve ser feito, mas nós não praticamos, não fazemos, e portanto deixamos de fazer. João Calvino, um dos grandes nomes da reforma protestante, líder religioso, escritor francês, ele acha o seguinte, que os talentos eram os dons dados por Deus, e especialmente aqueles dados pelo Espírito Santo, na qual parece um pouquinho daquilo que agora, né, também pensou, que é deixado, Cristo deixando para a igreja. João Crisóstomo, um dos mais importantes patrões do cristianismo primitivo, também interpreta que os talentos é uma capacidade de cada pessoa, seja na forma de proteção, ou em dinheiro, no ensino, ou qualquer outra forma. É uma capacidade que o homem recebeu de Deus, seja em qualquer forma que ele agir, como uma oportunidade. E ligando tudo isso aí, a melhor maneira de interpretar a palavra
é não relacionar os talentos com qualquer referência dentro de uma esfera de aplicação. Ou seja, o que é isso, Anderson? É dizer que pode ser que Origens esteja certo, pode ser que João Calvino esteja certo, pode ser que Gregório esteja certo, mas nós não vamos olhar sobre essa ótica. Vamos olhar sobre uma outra ótica e voltar para o todo em si. Assim, o talento aqui descrito não está relacionado aos dons espirituais, nem aos talentos naturais, mas a riquezas, a oportunidades, aquilo que o Senhor tem dado para cada um de nós. O Senhor tem nos dado coisas todos os dias. Todos os dias Ele tem nos dado alimento, todos os dias Ele tem nos dado saúde, todos os dias Ele tem nos dado a respiração, todos os dias Ele tem nos dado o teto. E se for dizer, todos os dias nós temos recebido muitas e pequenas coisas do Senhor, e por isso nós somos gratos. E aí tem outra coisinha também interessante, em relação ao talento da palavra. Ao talento da palavra aqui de Mateus 25, o talento era uma moeda de ouro que representava uma grande quantidade de dinheiro. Trazendo para os dias de hoje, o talento ele representava mais ou menos, a Bíblia não diz se era um talento de ouro ou se era um talento de prata. Se fosse um talento de prata, por exemplo, era considerado mais ou menos o valor de R$ 26.424, uma única moeda que valia tudo isso. Se fosse de ouro, então, o valor ia lá para cima, ia para R$ 1.540.000. E aí, nós temos o seguinte, que nessa divisão, mesmo ao que foi dado pouco, ou ao que foi dado muito, foi dado muita coisa. Muita coisa para administrar. Se eu te dou hoje R$ 26.000, é uma grande quantia. É uma igreja? É uma grande quantia, se eu te dou. Se eu te dou R$ 1 milhão, então nem se fala. Então, era muito dinheiro para administrar. E nós temos aqui uma primeira interpretação de que, poxa, como é que pode? Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. E a primeira, o ventilador, pode ligar aqui. Liga aqui, irmão, por favor. Não sei nem onde é que liga. E aí, pronto, obrigado. E aí nós temos uma primeira visão de que essa divisão de talento pode parecer injusta. Tinham 3 pessoas. Se ele tinha lá 5 mais 2, 7 mais 1, 8, por que ele não dividiu mais ou menos igual? Ele teve que dar 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Na nossa visão humana, nós vamos enxergar isso como uma coisa, uma divisão injusta. E a primeira reflexão que a gente faz dessa passagem pode ser que Deus seja um Deus injusto. Mas não é por aí. Porque a própria Escritura faz questão de dizer que Ele deu a cada um conforme a sua capacidade. O Senhor, Ele deu para cada um conforme aquilo que Ele poderia administrar. E Ele continua fazendo isso hoje, nos dias atuais, com todos nós. Ele nos dá conforme aquilo que nós podemos administrar. Se a gente pode administrar muito, de forma boa, Ele nos dá um pouquinho mais. Se a gente não consegue ainda, Ele nos dá um pouquinho menos. Mas na verdade, não se trata de uma injustiça, se trata de amor, se trata de cuidado. Porque se Deus me desse mais do que aquilo que eu mereço, mais do que aquilo que eu posso administrar, Ele estaria me colocando para o caminho de um fracasso. E é uma lição. Uma primeira lição que a gente pode tirar dessa passagem é que Deus não é injusto, ao contrário, Deus é amoroso e cuidadoso e não vai me deixar levar por um caminho de injustiça. E aí eu não posso me comparar. Se eu vou me comparar com quem recebeu mais, eu só recebi 1 talento. Ele recebeu 2, ele recebeu 5. E por isso Deus não presta. Não é por aí. Não é por aí que a gente pode trilhar, porque já começo partindo de uma premissa humana que veio desde Adão.
Porque Adão, quando pecou, a primeira coisa que fez foi dizer: foi a mulher que tu me deste. Fugiu da culpa, saiu da culpa e colocou a culpa em Deus. E nesse texto, mais uma vez, o homem se comporta da mesma maneira. Mais uma vez, o homem se comporta tirando o seu cavalo da chuva, colocando Deus como culpado. A gente vai ver um pouquinho mais na frente de novo, porque a gente já leu. E isso nos dá um conceito de justiça. A expressão justiça, ela significa dar, é a vontade firme e imperdurável de dar a cada um o que é seu. E aqui Deus tem feito essa divisão com a aplicação de justiça. Se Deus desse mais do que a minha capacidade, se Deus desse mais para você do que a sua capacidade, Ele poderia causar uma grande frustração. E essa frustração, obviamente, também lhe traria para um distanciamento do Senhor. É nesse cuidado que o Senhor faz essa divisão. Então, a primeira lição que a gente pode tirar daqui é que Deus é um Deus justo. Na administração, essa é a primeira lição em relação à distribuição. O Senhor distribuiu, deu 1, deu 2, deu 5. Ele não manifestou para a sua vontade, não manifestou para o seu desejo, não manifestou para a sua intenção, mas está escrito que Ele deu conforme a sua capacidade. E aí nós passamos, para além da injustiça, aqui prevalece o amor, a sabedoria e o cuidado de Deus. E aqui, meus irmãos, trazendo para os nossos dias de hoje, nós não podemos em nenhum momento lamentar a situação que você está vivendo, a situação que eu estou vivendo, a situação em que eu permeio, porque Deus dá conforme a nossa capacidade. Nós precisamos nos preparar e pedir a Deus a capacidade de receber cada vez mais e de administrar cada vez melhor aquilo que Ele tem nos dado. E quando eu digo aquele que Ele tem nos dado, é tudo. É tudo. É o tempo, é o dinheiro, é a família, é o trabalho, é absolutamente tudo. Um exemplo simples: no tempo, na administração do tempo. Quanto tempo eu tenho perdido com outras coisas que não são do Senhor? Quanto tempo, a gente rapidinho abre aqui o celular, vê uma notícia, vê outro, quando vai se dar conta, passou lá 1h30, uma hora e meia perdido, né? Procurando coisas da qual não edifica. Não edifica. Eu mesmo muitas vezes me vejo nessa situação. E aí tem que dobrar o joelho para sair dessa, né? Eu fico feliz, né, no celular. Hoje eu trouxe a Bíblia aqui, mas habitualmente eu uso a Bíblia no celular, né? E hoje eu uso muito mais ainda ouvindo, né? E eu fico feliz quando eu vou olhar no meu celular que ele mostra, né, o tempo que eu gastei com cada um dos aplicativos. E aí eu fico feliz quando a Bíblia está um pouquinho mais do que no dia anterior, né? Tem dias que ela está bem mais, tem dias que ela está bem menos, né? Deveria estar bem mais, mas eu fico feliz porque está lá, está entre os primeiros, né? Ou seja, está sendo útil, né? A Bíblia utilizada também no aparelho celular. Então, na distribuição, na primeira fase da parábola dos talentos, o que se vê é que Deus não é injusto. Aí nós passamos para a segunda fase. A segunda fase é a reação dos trabalhadores, e que também podemos chamar de administração. Vai lá do versículo 16 ao versículo 19. Na administração, existem comportamentos que aconteceram de forma distintas, né? Primeiro, entender o seguinte: os talentos descritos aqui, como eu já falei, eram talentos que significavam moeda, que significavam valores. E que, portanto, aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu 30.000 dias de trabalho. O valor que ele recebeu de talento correspondia a 30.000 dias de trabalho e a 100 anos de trabalho acumulado, que naquela época era trabalhado em denários, né? A unidade monetária de pagamento. Um dia é o denário. O que recebeu 2 talentos tinha 12.000 dias de trabalho e 40 anos
de trabalho, aquele que recebeu apenas um talento, ainda assim recebeu 6.000 dias de trabalho e, portanto, 20 anos de trabalho correspondente. Quando o Senhor fez a distribuição e deu a cada um conforme a sua capacidade, Ele não deu qualquer instrução do que deveria ser feito. Ele não deu talento, disse: olha, vai lá, faz negócio, vai lá, multiplica, vai lá, faz valer esse dinheiro, faz lá e dá o teu... Não, ele apenas chegou, deu para um 5, deu para um 2 e deu para outro apenas um, mas não deu qualquer instrução. Mas nós sabemos e vimos que no que pede o Senhor não ter dado nenhuma instrução, 2 servos tiveram a atitude de imediatamente, conforme está escrito na palavra, fazer dobrar aquele talento recebido, enquanto que um teve uma atitude de não fazer nada, e aí nós temos uma demonstração de que Deus não chama os capacitados. Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus capacita cada um de nós. Deus, quando te chama, Deus, quando me chama, Ele não te traz pronto, Ele não me traz pronto, Ele traz do jeito que eu venho, e Ele, no processo, Ele vai me capacitando, Ele vai te capacitando, e vai caber a mim me permitir ser capacitado por Deus, na medida em que eu busco. O segredo para ser capacitado por Deus é buscar, é estar em constante oração, é estar em constante leitura da palavra, é estar buscando ao Senhor e aplicando a premissa: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus capacita aqueles que são fiéis. Deus honra aqueles que são fiéis. O que Deus confiou a mim, o que Deus confiou a você, é muito valioso, que não merece ser enterrado. Eu tenho certeza que nessa igreja, eu tenho certeza que nesta congregação, eu estou olhando para aqui com a assembleia de irmãos em Cristo que foram chamados, e que, assim como os servos que foram chamados pelo Senhor, têm talentos, que receberam alguns 1, outros 2, outros 5, outros 10, mas o que é que está acontecendo dentro dessa administração? O que é que nós estamos fazendo em relação à administração do talento que Deus nos deu? Se aquilo que Deus me confiou é tão valioso que não pode ser enterrado, isso significa dizer que eu, como igreja e corpo do Senhor, preciso estar exercitando esses talentos e produzindo, multiplicando esses talentos para a honra do Senhor, para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele me dá, através daquilo que ele me capacita, através daquilo que eu ganho, não para mim, não para a igreja, mas para o Senhor. E aí eu pergunto: onde é que estava a cabeça do terceiro, né? Onde é que estava o coração do terceiro, quando ele, ao invés de agir como o primeiro e como o segundo, que foi imediatamente atrás de multiplicar o talento, foi enterrar? E aí a gente traz uma nova reflexão, né? Que foi o que eu acabei de falar. O que Deus confiou a você, o que foi que Deus confiou a você, que você está tratando como se fosse pouco ou quase nada? O que é, igreja, que Deus te deu, que Deus te confiou, que Deus te chamou pelo teu nome, se vem aqui eu te dou isso, e que você hoje está enterrando? Ou o que Deus confiou a você que você está multiplicando? Que aí é o lado bom, aí é o lado que agrada a Deus, é o lado que é chamado para celebrar. Se eu estou hoje na condição do primeiro e do segundo servo, eu estou sendo chamado pelo Senhor a sentar na mesa e alegrar-se com Ele daquilo que Ele me deu para produzir na sua palavra. Mas se de modo contrário eu não estou fazendo isso, estou enterrando o meu talento, seja ele qual for, e aí eu digo, repito, né? O talento não é só dinheiro, o talento não é só os sentidos, como foi dito aqui nos conceitos iniciais, mas o talento é toda e qualquer oportunidade e riqueza que o Senhor tem nos dado, e que aí eu posso simplesmente estar
enterrando. Ah, não, mas eu não vou para a igreja não, porque o pastor nem falou comigo naquele dia. Então a irmã nem falou comigo naquele dia. Ah, não vou mais ensaiar não, porque os irmãos já me olham todo, ah, não vou falar. E outra, o talento, muitas vezes nós temos uma má compreensão de achar que o talento está relacionado apenas a exercícios e funções que trazem para o uso do microfone, né? Ou para o púlpito, ou para o louvor, ou para o pastoreio. Mas os nossos talentos para o Senhor eles estão numa infinidade de coisas, que vão desde uma ligação para o irmão. Irmão, como é que você está? Irmão, vamos orar junto hoje? Irmão, você já percebeu que o irmão estava cabisbaixo no último culto? Está acontecendo alguma coisa? Vamos orar junto? Irmão, posso ir na sua casa para a gente conversar um pouquinho? Irmão, vem aqui na minha casa conversar um pouquinho? De ter a sensibilidade de entender o outro, que se chama empatia, que se chama compaixão, e que Jesus mostrou durante muito tempo, durante a sua vida. E a reflexão que precisa ser feita hoje, não é em relação, hoje, enquanto advertência, enquanto exortação, enquanto alerta, não é em relação ao servo bom e fiel, porque esse é o exemplo sempre a ser seguido, e repito, mais difícil. É mais difícil seguir o primeiro exemplo, porque é mais fácil enterrar, é mais fácil abandonar, é mais fácil deixar para lá, igual educar uma criança. Você pega uma criança, eu já até combinei com a Belanes, eu gosto muito de televisão, eu fico horas assistindo uma série, horas assistindo alguma coisa, e um combinado que a gente já fez foi que a nossa filha não vai ser igual a mim. Eu não quero ela nesse exemplo de mundo de televisão, pelo contrário, vamos tardar o máximo possível o encontro dela com a TV, porque essa influência já não é boa para mim, não será boa para ela, então a gente já não quer isso. E aí, é nisso que nós devemos nos espelhar, e não ser o servo mau, o servo infiel, o servo negligente, mas de ser o servo bom, de ser um servo fiel, e fazermos essa reflexão conjuntamente. O que é que Deus tem confiado a você, que você está tratando como se fosse pouco ou quase nada? Irmão, se tiver alguma coisa nesse sentido, entrega ao Senhor. Não deixa o teu talento enterrado. Não deixa o teu talento enterrado. Não deixa o teu talento adormecido. Não deixa o teu talento esquecido por qualquer coisa que seja. Não inventa desculpas. O Senhor não quer as tuas desculpas. O Senhor quer a tua atitude. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer a tua ação. Irmãos, temos ainda aqueles que receberam o talento do Senhor, mas nesse talento, no exercício do talento, exerceram multiplicar esse talento no passado. No passado eu fazia várias atitudes, várias sociais, fazia louvor, dirigia culto, pregava, ia para os cultos de oração, mas agora eu não tenho feito mais isso. E aí eu te digo, também as coisas do passado não vão sustentar não são suficientes para sustentar uma obra atual. Esse talento ele deve ser multiplicado todos os dias. Esse talento não pode ficar desenterrado um minuto que seja. Ele deve ser multiplicado. E esse talento, como a gente já disse, ele é exercido na família, ele é exercido no trabalho, ele é exercido através dos seus dons, naturais ou não, ou espirituais. É assim que se administram os talentos. E é assim que alegra ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se alegrou com o primeiro e com o segundo, porque o fez logo multiplicar. Existem pessoas nesse contexto que já foram muita bênção na vida dos irmãos, muita bênção na vida da igreja, mas por qualquer motivo, por qualquer razão, o que aconteceu? Deixou o talento adormecer, deixou o talento esquecido, deixou o talento enterrado. E aí, essa é a reflexão que trago também nessa noite, que o Senhor manda dizer nessa noite: não enterre o seu talento, não adormeça o seu talento, não relaxe no seu talento e tenha uma melhor administração possível desse talento, e precisa ser entendido quais são as motivações pelas quais esse talento não está sendo administrado,
não está sendo exercido, não está sendo multiplicado. Porque ao identificar essas motivações, né, deve ser corrigido, deve ser orado, deve ser entregue a Deus. Porque mesmo o pouco talento que Deus tem lhe dado, que seja pequenininho, esse talento ainda assim é muito e representa muito, porque veio de Deus. E aí nós passamos para o terceiro momento, a terceira fase. O primeiro momento foi a distribuição dos talentos. Segundo momento, a administração dos talentos, em que cada um teve a sua escolha, cada um teve a sua decisão, cada um teve a sua atitude, cada um teve a sua ação. E aí, a minha atitude, a minha escolha, a minha decisão, ela traz consequências. Se eu fizer boas escolhas, as consequências serão positivas. Mas se eu fizer más escolhas, as consequências serão negativas. E na prestação de contas, a gente vê que de um momento para o outro, o Senhor retorna. Ele não avisou, ele não disse quando viria. E aqui é mais um momento de reflexão também que nós devemos fazer aqui juntos. Nós não sabemos quando o Senhor vem, mas uma coisa eu digo, Ele está a todo momento conosco. Se Ele está a todo momento conosco, Ele acompanha todas as nossas decisões e respeitosamente Ele deixa pelo livre-arbítrio cada um de nós tomar. Quando nós tomamos as decisões certas, nós temos consequências positivas, temos resultados positivos, temos ainda a alegria do Senhor. Mas do contrário, quando tomamos decisões ruins, não agradamos a Deus. Não que isso seja um motivo de que nos faça perder a salvação. Pelo contrário, né? São motivos que devem ser aprendizados para olharmos para Deus e dizer: Senhor, nos perdoa, Senhor, me perdoa pela má decisão que fiz e me ajuda a não tomar decisões ruins, porque eu preciso prestar contas com o Senhor. E aí é onde o crente se engana. Nós temos uma mania de, como humanos, como crentes, como pessoas, né, de achar tudo para o futuro, né? Nós temos essa, não, depois vai dar certo, depois vai acontecer, depois eu vou fazer isso. Quando, na verdade, existe um jargão bem conhecido, bem falado, que o futuro é agora, principalmente na vida do cristão. Porque nós não sabemos, primeiro, quando nós vamos morrer. Nenhum de nós aqui sabe o dia que vai morrer, a não ser o Pai. Segundo, nós não sabemos quando será a segunda vinda de Cristo. E por não sabermos essas duas coisas, aqui devemos estar constantemente vigilantes, para que as nossas escolhas, os nossos talentos sejam utilizados a serviço do Rei, a serviço de Deus, para fazer a coisa correta. Tem servo que enterra o talento e abandona a comunhão com Deus. Um exemplo simples, irmãos, e que nós devemos, pelo nome de Jesus, deixar de praticar. Existem irmãos que, por não estarem numa conduta cristã correta, abandonam, por exemplo, a Santa Ceia, deixa de cear porque não está em plena comunhão com o Senhor, e aí está tomando uma decisão errada, porque não é por causa disso que você vai deixar de cear, porque senão você vai sempre continuar a deixar de cear. Não, você deve, na verdade, fazer o contrário. Deve abandonar aquilo que afasta de Deus. Deve exercer o seu talento para o Senhor. Deve fazer, obviamente, o autoexame, mas não abandonar a ceia do Senhor, porque isso não é motivo para abandonar ao Senhor. Precisamos romper com essa atitude e assim demonstrar uma boa administração, uma boa prestação de contas com Deus daquilo que Ele tem nos dado. É preciso fazer um compromisso, é
É preciso assumir um compromisso e despertar urgentemente para identificar quais são os talentos que estão enterrados e que precisam ser escavados, retirados e colocados à tona para glorificar a Deus. Nada do que temos é de fato nosso, porque foi o Senhor que nos deu. E nessa condição nós precisamos ser bons mordomos. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. Nós devemos ter um senso de responsabilidade ainda maior. Nós devemos viver essa vulnerabilidade para que o Espírito do Senhor habite, exorte e faça ter novas ações. Precisamos viver na dependência do Senhor constantemente. Sem Deus, nada é possível. Sem Deus, eu não sou nada. Sem Deus, eu posso ter a riqueza que eu tiver, o talento que eu tiver, o dinheiro que eu tiver, a fortuna que eu tiver, isso não vai valer absolutamente nada. Mas de outro modo, o pouco que Deus me confiou é muito, porque foi pago um preço muito alto pela minha salvação. A morte de Cristo, o caminho do Gólgota, o caminho da salvação, o caminho que levou as minhas dores, os meus pecados, as minhas transgressões, foi e é um preço muito alto para a minha salvação, para a salvação de qualquer cristão. E nós passamos agora para a última fase. Houve a distribuição, dada a cada um da forma que merece, da forma que consegue exercer, da forma que consegue administrar, sem causar dor de cabeça. Meu irmão, Deus não quer te trazer dor de cabeça. Eu não consigo orar, eu não consigo evangelizar, eu não consigo louvar, eu não consigo contribuir. Tira isso, consegue, porque Deus deu, Deus te deu, Deus pagou o preço, Deus te chamou para isso. Deus te chamou você no momento da distribuição, Deus te chamou na salvação, Deus te chamou no dia que você levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como Salvador, para ter essa vida, para ter uma vida plena, para ter uma vida abundante, para ter uma vida alegre. Ele chamou, Ele distribuiu. E aí, nesse caminho entre a chamada e a distribuição, esse momento da administração, que é o hoje, que é o agora, que é o ontem, que é o amanhã, é o momento em que nós devemos estar vigilantes, olhando, lendo a palavra, orando, praticando as disciplinas espirituais para ter uma responsabilidade pessoal de comunicação, de conexão e de conectividade com Deus. Por quê? Porque sem Ele nada somos, nada posso, nada sou, nada consigo de fato. Por quê? Deixa eu ver. Pronto. E nessa administração, através das nossas escolhas, nós podemos ter as atitudes corretas e de produzir, de multiplicar os talentos que Deus tem me dado, que Deus tem nos dado, ou posso ter as atitudes incorretas e aí me afastar de Deus e buscar e viver na desculpa aquilo que nós chamamos de viver na negação. Irmão, o cristão de verdade, convertido em Cristo Jesus, chamado por Deus, ele deve sair da negação. Sair da negação nada mais é do que aceitar que você está errado, né? Não colocar desculpas, não colocar justificativas, mas aceitar que pelo sangue de Jesus essa sua atitude e essa sua ação pode ser praticada. Não achar que você está certo, porque na Bíblia, na condução, na administração, naquilo que Deus tem nos dado não existe eu acho, existe aquilo que a Bíblia diz que é. E nós, como cristãos, devemos viver aquilo que a Bíblia diz que é, e não aquilo que eu penso e que eu acho. Porque se eu for viver pelo que eu acho, pelo que eu penso, eu vou viver uma vida de fracasso, uma vida de decepção. Os talentos, meus irmãos, eles são valiosos, mas existe algo ainda mais valioso. Algo mais valioso do que o talento é aquilo que eu e você
tem buscado de Deus, tem vivido com Deus. Nós temos a oportunidade de viver diariamente com o Senhor. E a gente, nessa oportunidade, podemos amplificar, multiplicar, aumentar a área de influência disso que vivemos com Deus, dessa experiência que nós temos com Deus, ou podemos simplesmente apagar, esquecer, preterir, deixar para lá. A diferença vai ser a nossa atitude. Quando o Senhor disse para os servos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ali ele está chamando para participar da alegria do Senhor, chamando para participar do banquete, chamando para participar da festa. E eu tenho certeza e convicção de que todos que estão aqui querem participar desta alegria, querem participar dessa festa do Senhor, querem viver aquilo que Deus tem dito, tem prometido para vocês. Esta palavra está cheia de promessas, e que não são qualquer promessa, são promessas vivas, são promessas verdadeiras. E existe uma promessa maior, que é a da nossa salvação. E ela já foi paga, o preço já foi pago. E hoje nós devemos viver apenas daquilo que o Senhor nos deu. Sabe por quê? Está escrito, e é uma palavra revelada por Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, imagina uma coisa grandiosa que você viu. Imagina uma coisa muito grande, muito boa. É mais do que isso. Porque na nossa condição humana, a gente não consegue imaginar o que Deus preparou para nós. Mas a gente já consegue experienciar, né? No louvor, na oração, na leitura, no exemplo, na palavra. Eu digo, e tenho dito, essa igreja, ela é um exemplo vivo daquilo que Deus tem feito de bom. Quando eu digo que toda vida que eu venho aqui, eu sou alimentado da palavra de Deus, eu recebo do Senhor, eu escuto o Senhor falando comigo, é porque nesta igreja existem homens, existem mulheres que se permitem usar os talentos para Deus. Nós devemos honrar a vida deste homem, pastor Epitácio, que tem buscado, que tem se comprometido, tem demonstrado. E aí não é ele que fala, não. Não é ele que abre a boca e diz, não. São as atitudes, são os exemplos dele, são aquilo que nós testemunhamos, porque a vida na vida fala mais daquilo que a minha língua fala. E aqui nós temos homens de Deus, aqui nós temos não só um, nós temos homens e mulheres de Deus. E por conta, em relação à recompensa, nós precisamos viver essa administração do talento que o Senhor tem nos dado diariamente, ou de forma contrária, nós vamos viver a punição, porque o servo mau, além de negligente e perverso, ele não assume a culpa dos seus atos, ele botou a culpa no Senhor. Ele teve uma imagem distorcida de Deus, do seu Senhor, né? Disse, não, tu és um homem severo, e quis acusar, colhe onde não planta, jogou aí uma pitada de maldade naquilo para o seu Senhor. E assim somos nós, quando lançamos desculpas. E aí, mais uma vez eu digo, o Senhor não quer a minha desculpa, o Senhor quer o meu compromisso, o Senhor quer o meu coração, o Senhor quer a minha intenção, o Senhor quer a minha atitude. E eu digo, irmãos, precisamos assumir esse compromisso com Deus. Quem é que você está culpando hoje por ter enterrado seu talento? Qual é a situação, qual foi a circunstância que aconteceu na sua vida cristã, que você deixou de fazer ou praticar algo para o Senhor e está utilizando isso como desculpa? Eu digo, pare,
Não façamos isso. Pare agora, porque você não está agradando a Deus e está correndo um sério risco de ser chamado servo mau, servo negligente, servo infiel. Ninguém enterra o seu talento, ninguém multiplica o seu talento. Só você mesmo que faz isso. Ou você enterra, ou você multiplica. E essa é a nossa obrigação, enquanto responsabilidade pessoal, de buscar a Deus. E, por último, já passando para o último, nem sei quanto tempo passou aqui já, mas, por último, precisamos fazer essa autoanálise em relação àquilo que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor te confiou, aquilo que o Senhor te presenteou, aquilo que significa bem pouquinho, mas é nesse pouco que o Senhor quer ver a profundidade. É nesse pouco que o Senhor quer enxergar assim, esse servo é meu. Imagine com Jó, que tinha tudo. E nós temos esse exemplo. Foi lá dizer, Satanás foi lá dizer, teu servo Jó tem tudo, só não tira a vida dele, vai ver como ele me serve. E estamos aí, temos a Bíblia, temos a palavra, temos a história, para ver que Jó, em tudo, passando por tudo, perdendo filhos, perdendo propriedade, perdendo animais, perdendo fortunas, ainda assim, Jó nunca amaldiçoou a Deus. E esse é o exemplo que nós devemos ter em relação aos nossos talentos. Qual é a administração que nós estamos fazendo? Nós precisamos sair daqui hoje sabendo, identificando, refletindo que tipo de servo eu sou. Que tipo de servo eu sou? Eu sou o que enterra? Eu sou o que multiplica? E eu espero que nesta igreja estejam presentes homens e mulheres que multipliquem. E se você hoje não está multiplicando o seu talento, fale com Deus, peça a Deus, ore a Deus, e certamente Ele vai transformar. Ele vai lá, vai escavar, até achar o teu talento enterrado, trazer à superfície, para que todos vejam e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos, é muito importante que se identifique se você é o servo que está enterrando ou se você é o servo que está multiplicando. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que todos os dias as minhas escolhas sejam que multipliquem, as que mostram a identidade cristocêntrica do Senhor. E que nesta igreja, nesta congregação, nestes irmãos que aqui estão hoje reunidos, sejam irmãos que decidam viver multiplicando os talentos para Deus. Essa é a mensagem que o Senhor vai fazer hoje através de mim.